e é a leitura do livro Fonte Viva. Então, antes de começar, eu queria bater uma bola com vocês sobre o livro Fonte Viva. Esse livro Fonte Viva tem muitos que falam que é um livro de mensagens para o dia a dia. Mas, na realidade, esse livro é um livro que ele traz para nós as interpretações dos textos evangélicos. E ele faz parte de uma coleção. Essa coleção ela começa com o livro Caminho, Verdade e Vida, depois vai ao Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, é o quarto livro desta coleção. E todos esses quatro livros são psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava dando uma olhada nisso para falar com vocês é que Caminho, Verdade e Vida ele foi editado, vamos assim dizer, no ano de 1948. Aí, Emmanuel e Chico pularam o ano de 1949, foram para 1950, que é o Pão Nosso, 1951, que é Vinha de Luz, e depois, só 5 anos depois, que eles editaram Fonte Viva. Então, tiveram muito tempo de pesquisar. E o que eu achei muito interessante, que isso, de vez em quando eu faço determinadas palestras, que eu falo sobre temas do Evangelho, eu faço uma referência a essa coleção desses textos evangélicos, desses 4 livros, dizendo o seguinte, que cada livro desse ele tem um número de páginas, e esse número de páginas ele fala sobre consolação, orientação, fala sobre determinadas importâncias que o Espírito Emmanuel dá às conotações do Evangelho para que a gente possa prestar atenção a isso, para que a gente possa praticar isso. E cada livro desse, eu não sei se vocês se lembram, porque eu sei que vocês sabem, eles têm 180 páginas, que quando Chico psicografou, ele chamou de 180 capítulos, mas são 180 páginas, não, 180 temas, 180 itens. Tá? E cada item, se você ler um por dia e analisar isso que você leu, que vai ser um texto evangélico, nós vamos levar 1 ano para ler 2 livros. Os 4 livros nós vamos ler e estudar em 2 anos. Que coisa bonita! E que essa coleção traz para a gente uma coisa também que eu chamo de fenomenal, porque tudo dentro da doutrina espírita é legal, é bacana, é importante, é bom. Tá. Qual é a validade dessas 4 obras? Elas vêm para, além do esclarecimento, ela vem nos auxiliar nesses textos evangélicos. Também ela é um instrumento para que a gente possa nos aperfeiçoar, para que a gente possa aprender e, através deste aprendizado, a gente colocar em prática tudo que a espiritualidade trouxe e que os evangelistas escreveram. Estão lá nos textos bíblicos. Então, esses livros eles nos ajudam a mantermos a sintonia com o plano espiritual e, através dessa sintonia, aprender tudo aquilo que a doutrina traz para nós, que é o aprendizado da humildade, da paciência, da calma, do perdão, do amor, e tudo aquilo que a gente conhece dentro da doutrina. Então, se a gente for entrar agora no tema principal, que é Ajudemos a Vida Mental, nós vamos verificar uma coisa interessante. Emmanuel relaciona esse título com o que está contido em Mateus 4, versículo 25. E lá em Mateus 4, 25 está escrito o seguinte,
e siga-o. Seguir a quem? Seguir ao Mestre, seguir a Jesus. E siga-o uma grande multidão. E que multidão é essa? Da onde eles vieram? Da onde eles vieram? Qual o propósito dessa multidão? Então, Mateus diz que essa multidão veio da Galileia, veio de Decápolis, veio de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mas para que a gente possa compreender o melhor por que Mateus fala isso com relação a judeus da vida mental, eu fui em Mateus 4:23 e fui em Mateus 4:24. Em Mateus 4:23, lá ele fala o seguinte: Jesus percorria toda a Galileia, porque é onde ele ficou a maior parte da vida dele, né? E lá ele ensinava a todos aqueles que o procuravam em todos os lugares que ele passava, principalmente às vezes que ele ia para as sinagogas. Então ele pregava aquele conhecimento dele que Emmanuel fala através de Mateus, está relatado em Mateus, que era o evangelho do reino que ele pregava. Porque nada mais é do que todas as lições que nós conhecemos, contidos em todos os evangelistas da Bíblia, contido em várias partes de todas as obras básicas, principalmente o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e também em várias outras obras complementares. E Mateus diz, em 4:23, que Jesus, por onde ele passava, ele curava. Ele curava aqueles que se aproximavam dele, curavam aqueles que, segundo o julgamento dele, tinha a importância e a necessidade de ser curado. Mas se você for agora em Mateus 4:24, lá Mateus diz o seguinte: por Jesus fazer isso, Jesus obteve uma fama. E essa fama dele se espalhou por toda a Síria. Aí eu achei muito interessante Mateus falar da Síria. Então, daqui a pouco eu vou falar o porquê disso. E Mateus, então, continuando no 4:24, ele diz que as pessoas levavam até a presença de Jesus os doentes, os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, os cegos, tá? E Jesus curava todos aqueles que precisavam, segundo o entendimento dele, segundo o entendimento daquela multidão que estava ali, que muitos não tinham entendimento nenhum, só iam para presenciar e só iam para verificar e escutar a fala de Jesus e ficavam admirados com as curas que aconteciam. Jesus fazia essas curas, mas não no sentido de milagre, porque nós que estamos dentro da doutrina, a gente sabe que milagre é tudo aquilo que até aquele determinado momento não tem uma determinada explicação. Na hora que a explicação chega, aquilo não é mais um milagre. Aquilo é um acontecimento oriundo de um determinado fato, cuja explicação veio a posteriori e se explica o fato que aconteceu. Então, quando eu falei que eu achei muito interessante Mateus comentar sobre a Síria, vamos mentalizar agora um pouco para aqueles que têm uma visualização. Eu sei que o Gusmão manja muito disso aí, tem isso muito na sua cabeça, tá? Que é um mapa da Palestina. No mapa da Palestina, nós sabemos que ao norte fica a Galileia. No centro, é Samaria ou Samaréia, depende da tradução de alguns. E no sul fica a Judéia. E Jesus percorria muito a Palestina, principalmente na Galileia, que era a região onde ele habitou grande parte, conforme eu falei. E ele ia muito à Judéia também.
porque ele gostava de ir à sinagoga em Jerusalém, e Jerusalém fica na Judéia. Mas por que então a Síria? E o que tem a Síria e aonde fica a Síria na época de Jesus com relação à Palestina? Se a gente tiver esse mapa na nossa mente, nós vamos verificar que a Síria ela faz fronteira com a Galiléia na parte norte noroeste, não, nordeste da Galiléia. O nordeste é o norte à nossa direita da Galiléia. Que também a Síria ela margeia o lago de Genezaré, que alguns falam Mar de Tiberíades também, tá? Tem vários nomes aquilo ali. Alguns chamam Lago de Genezaré, Lago de Nazaré ou Mar de Tiberíades. E também a Síria ela faz uma fronteira com Decápolis, que Mateus citou lá em 4:25. Pessoas vinham de Decápolis para encontrar com Jesus na Síria, porque era perto. Perto que eu estou falando geograficamente. A distância aí eu não pesquisei, mas pelo tamanho do mapa da Palestina e por determinadas distâncias que Jesus percorria ali, eu poderia dizer que aproximadamente entre 100 e 150 quilômetros. Entre 100 e 150 quilômetros andando a pé, só o Beato que aguenta, porque eu não aguento. Entendeu? Mas, então, Decápolis fica onde? Nós falamos onde fica a Síria, onde fica com relação à Galiléia. E onde fica Decápolis? Decápolis ele fica à margem do Rio Jordão, mais à direita do Rio Jordão. Mas não fica totalmente fora do território da Palestina, porque vocês lembram o mapa do Brasil? Minas Gerais não tem aquele triângulo que entra numa outra região? Então, Decápolis, ele entra um pedaço pela uma parte do Rio Jordão, entrando no território que possivelmente nós poderíamos idealizar como Palestina. Alguns mapas antigos mostram essa figura perfeitamente, conforme eu vou dizer, outros até cortam esse pedaço. Tá? Então, Decápolis faz uma pequena fronteira com a Galiléia, pelo sul da Galiléia e também leste, então a sudoeste da Galiléia. E com a Samaria, ela fica um pouco ao norte da Samaria, ou Samaréia, num trecho que nós podemos dizer que fica a nordeste. Então, vejam, quantas pessoas andam nessa região. Quando Mateus fala que para que a multidão seguia Jesus e seguia da Galiléia, então ele saía da Galiléia, podia atravessar o Rio Jordão ou podia passar por cima do Lago de Genezaré, que era muito mais fácil, e chegar na Síria. Podia vir de Decápolis, que já estava com fronteira com a Síria, que fica ao sul da Síria, chegar na Síria. Podia vir de Jerusalém, aí ia andar muito, porque ia atravessar uma boa parte da Judéia, ia atravessar Samaria, ia chegar na Galiléia para depois passar para a Síria. E assim essa multidão andava. Então, o que significa isso que Mateus falou e por que essa multidão andava tanto para encontrar Jesus? Eles andavam tanto porque eles precisavam, muitos por curiosidade, entender aquilo que Jesus falava, porque eles não compreendiam, eles não sabiam o quê. Eu vou repetir, o Gusmão que conhece a história de Maria de Magdala, ele sabe que Magdala foi a primeira vez ao encontro de Jesus por escutar de onde ela estava, ao longe, muito longe, a voz de Jesus,
e interpretou como uma voz meiga, serena, calma, cativante, que atraía a multidão. Então, muitos iam também para encontrar com Jesus por esse motivo. Tá? Então, eles se deslocavam bastante, quilômetros, para ter com Jesus. Aí, será que hoje a gente faria isso se Jesus estivesse presente entre nós? Naquela época, vejam só, eles iam a pé e aqueles que tinham uma condição melhor, eles iam de lombo de animal. Hoje, nós temos carros, motos, iates, aviões, não sei o quê, deslocamento fácil e rápido. Mesmo assim, a gente iria ao encontro de Jesus? Essa é uma interrogação que a gente tem que fazer. E como nós iríamos ao encontro de Jesus hoje? Precisamos nos deslocar para encontrá-lo? Ou através do contato da doutrina, das obras da doutrina, nós podemos encontrar Jesus com o nosso deslocamento apenas mental e espiritual, sem ter um deslocamento físico? Queremos sentir o que aquela multidão sentia quando se deslocava e encontrava Jesus. Mas será que a gente não sente hoje, com essa live que a gente está fazendo agora? Os nossos corações não estão tão unidos nos ensinamentos do Mestre que esse sentimento nos toca profundamente? Se a gente quer apenas ver no aspecto físico, vamos assistir uma palestra. Mas se a gente quer ver com a profundidade do sentimento, vamos entender o conteúdo da palestra que vamos assistir. Não estou falando da live, qualquer palestra dentro da casa espírita, qualquer estudo dentro da casa espírita, qualquer tarefa dentro da casa espírita. Mas muitos queriam serem curados. E aí? Já falamos que nem todos tinham merecimento. E aqueles que chegavam próximo a Jesus, com determinada intenção, e que podia ser até uma intenção de cura, Jesus os curava? Não. Jesus primeiro perguntava: que queres que eu faça? E ao responderem aquela resposta dada, que Jesus já sabia qual seria a resposta que eles dariam, mas Jesus queria a confirmação deles para sentir o interior, para escutar não a sua voz, mas para escutar a sua alma. Aí Jesus, sim, realizava aquela cura que era pedida. E nós temos também que ter hoje em mente, através dos estudos que nós fazemos, que nem todos ficavam curados. Eles eram curados ali momentaneamente. Por que eles não ficavam curados? Por que hoje a gente vai, por exemplo, para um médico com um problema de saúde, a gente toma um determinado medicamento, esse medicamento tem um efeito sobre nós, traz um benefício, a gente se diz melhor, mais forte, mais sadio, e pensamos assim: estou curado. E meses depois, aquela doença volta. Isso não é privilégio dos nossos tempos. Isso é do ser. Isso é do espírito. Porque estas informações que nós trazemos, todas elas, inclusive, que nós trazemos, elas estão gravadas no nosso corpo perispiritual. Inclusive as nossas enfermidades.
E ali, então, quando Jesus operava a sua cura, que os outros interpretavam como cura ou como milagre, tá? Ele mexia perispiritualmente no corpo perispiritual daquela pessoa, retirava aquela informação dali, mas aquela informação não desaparecia. Ela apenas ficava numa posição que ela iria desaparecer ao longo do tempo com o seu posicionamento, com as coisas que você fazia, com os seus comportamentos, com os seus pensamentos, com aquilo que você processasse. Vamos dar um exemplo bem mais concreto. Vocês lembram dos 10 leprosos? O que aconteceu ali dos 10 leprosos que pediram a Jesus a sua cura? Quantos foram curados? Todos os 10. Mas que novidade tem isso, então? Se 10 pediram para serem curados, os 10 foram curados. A novidade e o interessante é o seguinte: quantos dos 10 permaneceram curados? Apenas um. Por quê? Porque Jesus disse a mesma coisa a todos os 10. Agora, o importante é que vocês se dirijam ao sacerdote do templo. Por que Jesus pediu isso? Porque era o sacerdote do templo que ele tinha poderes não somente religiosos, mas tinha alguns poderes legais. E, através desses poderes legais, um deles era determinar se uma pessoa tinha uma doença contagiosa, seja ele qual for. Então, esse sacerdote tinha o poder de determinar que essas pessoas que tinham essas doenças infecciosas, contagiosas, que eles se afastassem da sociedade e fossem para determinados locais isolados. Então, para que eles voltassem ao convívio da sociedade, era importante a permissão desse sacerdote. E aí, então, Jesus disse: vá à presença do sacerdote e conte a ele tudo o que vos aconteceu, para que ele possa liberar novamente a permanência de vocês na sociedade. Então, veja o que aconteceu. Dos 10 que obtiveram a cura, todos os 10 começaram a ir na direção da cidade para encontrar esse sacerdote. Mas alguns voltaram com os pensamentos antigos. Pô, legal, agora que eu estou curado, vou voltar à minha vida antiga. Outros pensaram, e agora que eu não tenho mais problema nenhum, vou poder me aproximar novamente daquele monte de mulher que eu conhecia, fazer aquelas farras que eu fazia. Então, foram voltando com aqueles pensamentos antigos, com aqueles sentimentos antigos, com aquelas necessidades antigas, nada uma delas convergente ao arrependimento. E aí a doença foi voltando, 9 readquiriram a doença. Apenas um conseguiu manter a calma, o equilíbrio, e apenas um voltou a Jesus para poder agradecer aquele momento que ele passou, que ele interpretou como um aprendizado, como um momento chamado por ele de um momento de cura. Então, veja a profundidade desse ensinamento de Emmanuel e do conteúdo dessas partes evangélicas que Emmanuel colocou nessas 4 obras e que hoje nós estamos falando sobre Vinha de Luz. E vamos linkar tudo isso com o Evangelho. Quando a gente faz esse link com o Evangelho, não fica mais fácil a gente entender
se a gente não se modificar, nós não vamos obter cura nenhuma. Se a gente não alterar os nossos pensamentos, se a gente não alterar a nossa conduta, se a gente não alterar os nossos procedimentos, as coisas não se tornarão cada vez mais difíceis. O Evangelho não nos dá a esperança. E eu lembro também muito de Paulo de Tarso, ao qual eu admiro muito Paulo de Tarso. Não só por toda a sua obra, mas por quem ele foi no passado e quem ele se foi depois da sua transformação, além de todo o seu ensinamento. E Paulo nos disse que existem 3 virtudes ditas por ele, interpretadas com ele, como sendo as 3 virtudes mais importantes. Não é verdade? Vamos deixar o pessoal pensar um pouquinho. Quais são essas 3 virtudes mais importantes que Paulo relatou? Então, Paulo diz: a fé, a esperança e a caridade. E essa esperança que Jesus quer que a gente tenha na nossa vida futura. Mas a nossa vida futura não é na próxima encarnação, não. A nossa vida futura é daqui a 1 minuto, é daqui a pouco, é amanhã, é nos instantes subsequentes até o final nosso dessa própria encarnação. E quando Paulo de Tarso fala sobre a esperança, ele fala: a esperança nos alimenta a termos condições de programarmos dias melhores, dias mais alegres, dias mais felizes, porque hoje a nossa vontade é a vontade de termos Jesus dentro de nós. E sem falar da caridade, porque Paulo de Tarso falou sobre a caridade, Santo Agostinho falou sobre a caridade, o Evangelho está cheio de informações sobre a caridade, que a caridade significa apenas um fator, que são todas as oportunidades que nós temos de demonstrarmos quem nós somos, através das nossas ações no bem, para nós e para o próximo. Então, vamos pensar um pouco mais a respeito de tudo isso que nós estamos falando. E vamos pensar: queremos progredir? Queremos evoluir? Queremos melhorar? Mateus está pedindo que sim. Emmanuel afirmou: isto é importante em nossas vidas. Jesus sempre ensinou isso. A doutrina espírita nos fala isso direto. Como se reconhece o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é aquele que vai no NEM? O verdadeiro espírita é aquele que vai lá no Allan Kardec, que é a casa que eu vou? O verdadeiro espírita é aquele que vai na federação? O verdadeiro espírita é aquele que fala assim: poxa, essa semana eu fui no centro assistir uma palestra maravilhosa. E o que você fez com a maravilha que você aprendeu na palestra? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos diz sobre o progresso, sobre o verdadeiro espírita. É aquele que se esforça, trabalha, que faz o possível e o impossível para se transformar, para se melhorar, para crescer, para eliminar dele aquelas coisas que eles chamam de vícios, que são as más tendências que estão escritas no Evangelho.
Mas esse progresso, temos que ter em mente que é um progresso moral, que é um progresso espiritual, que a gente tem que buscar. Tá? Quando Emmanuel fala, nos diz, conforme a Miriam leu lá na leitura preparatória, Emmanuel fala que de século a século, de busca a busca, de esperança a esperança, a gente tem que intensificar a nossa busca no bem. E que, se assim fizermos, nós estaremos nos melhorando. Nós estamos tentando nos modificar conforme está dito na leitura. E qual vai ser a grande vantagem disso tudo? Vai ser a grande vantagem do nosso progresso, do progresso daqueles que nos assistem, do auxiliarmos aqueles que nos observam, que o Evangelho diz, aquele que é o nosso próximo, mas também o progresso que hoje muitos estão falando e não compreendem que tem uma ligação com a outra, que é a transição planetária. A pandemia que estamos sofrendo, em pleno século XXI, trancados dentro do nosso lar, era para existir? Aí eu posso até responder que muitos vão dizer assim, sim, porque estava escrito. Muitos estão informando que isso está sendo preparado pela espiritualidade há muitos anos. Bezerra, inclusive, disse que estava sendo preparado desde 2009, nós estamos em 2020, né? Para que essa pandemia viesse. Mas eu continuo com a mesma pergunta. Essa programação dessa pandemia para a importância do que está acontecendo agora, relação à transição planetária, era necessário estar acontecendo? Quando eu usei o nome de Bezerra de Menezes, que ele falou que desde 2009 já estava vendo essa programação no plano espiritual, ele disse o porquê dessa programação. Ele disse porque nós ainda não nos conscientizamos e não estamos fazendo na medida que deveríamos estar fazendo o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, a nossa transformação. A humanidade está muito lenta nesses passos. Por isso é preciso dar uma aceleração. E essa aceleração vai fazer com que muitos pensem quem são, por que estão aqui, para onde irão e qual realmente a importância e a necessidade dessa transição planetária. Mas esse é um outro assunto, transição planetária. Poderemos até depois marcar um outro encontro nosso, um outro bate-papo, para a gente falar sobre isso. Vamos alguns alertas que eu coloquei com a palavra alerta, mas vocês poderão colocar um outro tipo de palavra sobre o que Emmanuel falou para nós através de Mateus 4:25. Emmanuel pede o seguinte: nós temos uma facilidade muito grande de esquecer de muitas coisas, porque nós queremos estar lembrando só aquilo que nos interessa. Então, Emmanuel fala assim, não se esqueça. Mas não se esqueça de quê? De que abençoada será sempre toda aquela colaboração que nós pudermos prestar ao povo, ao próximo, dando aquilo que nós sabemos
que nós, muitas das vezes, estamos nos esforçando para aprender, levar, através de uma orientação, através de uma palavra, através de qualquer tipo de aprendizado, e é o que nós fazemos através das nossas palestras também na Casa Espírita. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que eu não me lembro agora qual o número, que lá está perguntado: qual o melhor benefício que nós podemos fazer para a divulgação da doutrina espírita? E a resposta é divulgá-la, ensiná-la, fazer com que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque eles vão entender realmente a palavra de Jesus e o ensinamento de Jesus. A Manuel também fala, e eu coloquei isso como um alerta, tá? Que na hora que a gente vai contribuir com essa coletividade, na hora que a gente vai contribuir com esses ensinamentos que nós estudamos, aprendemos, praticamos e auxiliamos, tá? A gente pode ter que pensar o seguinte, que é preciso colaborar, mas é preciso se colaborar para que o próximo aprenda a entrar em sintonia com os ensinamentos de Jesus. Porque não adianta eu chegar lá no NEIM, o Guzmão está fazendo uma palestra, falando sobre tudo aquilo que ele sabe dos ensinamentos de Jesus, das maravilhas dos ensinamentos de Jesus. Se eu sair dali e for chegar na rua, já não fizer mais nada daquilo. Então, o Emmanuel fala, colabore nesse ensinamento, mas ensine que a importância para o próximo é ele se sintonizar, é ter a sua mente voltada ao Mestre Jesus. Então, o que nós devemos fazer para isso? Ou o que nós já estamos fazendo para isso? Existem muitas coisas que podemos fazer, e todas elas estão contidas na nossa consciência. Todas elas estão contidas naquilo que nós aprendemos diariamente. Emmanuel relatou alguma delas na leitura que a Miriam fez no início, dizendo: ensinar a aquele jovem, ainda pequeno, a grandiosidade, a beleza, vamos usar uma palavra, a pérola da alfabetização. Porque, ao ser alfabetizado, pelo menos naquele instante, as tias da alfabetização, os evangelizadores, estarão plantando em cada infância, em cada juventude, a semente do bem, a semente do amor. E apenas um preâmbulo nisso aí, que uma das palestras que eu assisti do Haroldo, o Haroldo fez uma brincadeira sobre alfabetização. E fez uma brincadeira com nós, já que somos jovens há muito mais tempo. Aí eu perguntaria assim, Piato, Miriam, Guzmão, Arão e todos os demais que estão nos assistindo, por que nós fomos alfabetizados, não só no aspecto religioso, mas também no aspecto linguístico do país ao qual nós reencarnamos? Nós não aprendemos as letras, não aprendemos a formar com as letras palavras,
Com as palavras não aprendemos a formar frases, com as frases nós não nos educamos no sentido cultural e aprendemos a expandir a nossa mente com a nossa inteligência culturalmente, armazenando cada vez mais cultura. Por que isso aconteceu com a gente? Isso, perguntas do Haroldo na palestra. E ele disse o seguinte: vocês se lembram que vocês já foram extremamente inteligentes em vidas anteriores? Se vocês foram inteligentes, vocês tinham cultura. Não significa que vocês tinham o poder do bem e do mal, mas vocês tinham cultura. E, novamente, aqui, a necessidade desse aprendizado, dessa cultura, a resposta é muito simples. Se tivéssemos lembranças de tudo que nós aprendemos e principalmente do que nós fizemos em vidas anteriores, a nossa vida talvez não fosse tão boa quanto ela é hoje. Mas se continuarmos com Emmanuel agora, ele vai falar assim: estamos fazendo leitura edificante? Qual a leitura que você faz no dia a dia? Ou você não faz leitura nenhuma? Mas se você não faz leitura, faça pelo menos, assista um vídeo bom, educativo. Assista uma palestra espírita. Assista aquilo que vai te educar no sentido de te melhorar. Faça a prática da bondade. Mas como eu vou fazer a prática da bondade agora? Eu só estou recluso dentro de casa. Tem muitas e muitas maneiras. Através de uma prece, de uma oração a alguém, a um grupo, àqueles que estão nos hospitais, àqueles que estão nos asilos, àqueles que estão nos orfanatos, àqueles que estão passando pelo problema da saúde com a coronavírus. Tem muitas e muitas maneiras de se fazer isso. Divulgue, conforme nós estamos fazendo agora, conforme o Beato idealizou brilhantemente a divulgação da doutrina através de uma live, aonde dará acesso a muitas e muitas pessoas que poderão, em uma cadeia, multiplicar isso aí muitas e muitas vezes. É o exercício do bem, é o exercício do amor. E Emmanuel fala também: pratique uma meditação. Mas a meditação, às vezes, eu não tenho técnica. Eu não aprendi a fazer essa meditação. Não tem problema. Pare nos seus momentos de oração. Feche os olhos. Pense em Deus. Pense em Jesus. Mas pense em Jesus ao seu lado, andando próximo a você. E converse com ele conforme nós estamos conversando aqui agora. Isso também é uma meditação. Tá? E eu não sei como é que nós estamos agora de tempo. Eu não sei que... Parece que a Miriam falou que eu posso falar até às 14h30. Então... Nossa, mas está uma delícia. Por mim... a gente realmente faz em 1 hora, né? Nós estamos em 1 hora, mais ou menos. Né? Mas, assim, para nós, o ensinamento fantástico. Eu sei que o Gusmão está querendo... Está doido para falar. Ali. Se você permitir, eu vou deixar só ele complementar algumas coisas, depois a gente faz algumas indagações a mais. Então tá. Então deixa eu só colocar aqui algumas informações de Emmanuel para que o Gusmão depois possa falar. É um recadinho de Emmanuel. Eu não vou dizer nem que é uma conclusão. Foi uma conclusão da leitura que a Miriam fez, mas é um recado de Emmanuel. Tá? Emmanuel fala assim: seja a nossa tarefa primordial. Qual é a nossa tarefa?
é limpar a casa agora que nós estamos dentro de casa, reclusos, é fazer o almoço, é fazer a janta, é fazer o lanche, é passar a roupa, ou é tratar bem aqueles que estão conosco? Ou é ter um bom pensamento, tá? Com valores elevados, principalmente valores do bem, valores que o Evangelho nos traz. Será que a nossa tarefa é auxiliar o companheiro a produzir palavras sadias, a produzir palavras elevadas, a produzir uma aproximação com seus familiares nesses momentos, se reconciliando de coisas que são precisas, que precisam serem reconciliadas, que só cada um de nós sabemos e não precisamos falar com ninguém? Abrace seu filho, mesmo que seja virtualmente. Gusmão olha para sua filha que está aí na tela e dizendo: "Pô, minha filha, como é que você está bonita hoje?" São palavras de incentivo, não é um elogio. É uma palavra de carinho, é uma palavra de amor, é uma palavra que enobrece o nosso sentimento. É a palavra que enobrece aquele que fala, mas aquele que escuta também. E é isso que Emmanuel quer que a gente fala, tá? Emmanuel quer que a gente oriente o nosso pensamento para que esse pensamento possa garantir reflexões melhores, para que esse nosso pensamento diga para a gente qual vai ser o caminho que nós vamos seguir para que a gente possa ver um horizonte mais limpo, mais bonito, mais iluminado, menos poluído lá no final desse caminho. É ajustar, como título da palestra, a nossa vida mental, a nossa vida espiritual. É trabalhar esse ajuste com Jesus nos ajudando, com os nossos anjos guardiões, com aqueles mentores que trabalham conosco dentro da casa espírita, nas reuniões que nós participamos, que lá nos ajudam, e a gente tem que ter a certeza que eles estão nos ajudando também dentro da nossa casa. Aonde estivermos, dando-nos a cada um pensamentos nobres, sadios, evoluídos e sinceros. Então, meus irmãos, para que a gente possa deixar o Vândalo falar, que ele já está impaciente lá, a gente dá uma pausa aqui e dizer: como é maravilhoso, Senhor, te conhecer. Como é maravilhoso, Senhor, conhecer os seus ensinamentos. Mas como é maravilhoso, Senhor, te ver ao nosso lado, sentir a sua aproximação, perceber que você, nossos anjos guardiões, os nossos mentores, estão sempre ao nosso lado, esclarecendo-nos e orientando-nos em todos os instantes da nossa vida. E agora, então, Gusmão, a palavra é sua, e com todo o carinho que eu tenho por você, eu sei que o seu esclarecimento agora vai ser muito importante para todos que irão te assistir. Vai lá. Muito obrigado. Eu vou direto ao assunto, que o tempo está se indo, né? Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: a maldição, ou seja, a fala ruim, o pensamento ruim, pode chegar a nós, mas não deve seguir adiante. Jesus nos adverte que a nossa palavra deve ser temperada, sempre agradável, tá?
Se você não tem coisa boa para falar, fique calado, né? Mas, havendo possibilidade, fale o bem, trate o bem, né? Lembrando que, quando Jesus fala sobre o amor ao próximo, o amor ao próximo não é você abraçar o próximo, não é você dar beijinho no próximo, mas é você respeitar o próximo, saber das necessidades que ele tem e que você pode ajudar. Tá? Então, a nossa preocupação em relação ao Evangelho não é porque Jesus mandou, não. É porque Jesus ele quer a nossa felicidade num tempo recorde, tá? O mais rápido possível. E o segredo para essa rapidez, para encurtar o atalho, é a vivência do Evangelho. Então, não tem outro caminho. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele falou a verdade, como sempre. Né? Cabe a nós, então, entender que realmente é assim que nós vamos chegar a essa perfeição relativa, a essa felicidade que buscamos tanto. Tá? Posso te interromper um pouquinho? De novo? Eu quero aproveitar a sua palavra e falar o seguinte. Quando Jesus falou, ninguém vai ao Pai senão por mim, olha a beleza do que você falou dos ensinos de Emmanuel nessa lição. Ninguém vai ao Pai se não conhecer o meu Evangelho e praticá-lo, porque só assim você chegará a ele, entendeu? Então, é a prática do bem, é a prática do amor, é a prática da caridade, é a prática de tudo aquilo que o Evangelho de Jesus e que a doutrina espírita traz a cada um de nós. Agora, eu vou pegar a palavra de volta, senão você não deixa a gente falar, né? Vai Já lá. peguei. Você falou, durante a sua fala, você usou o termo demonstrar, né? Para mim, ela soa mal, porque demonstrar seria uma coisa artificial. Ou seja, eu vou demonstrar um homem de bem, um santo homem, mas por quanto tempo? Né? De repente, meia hora, uma hora. Então, na realidade, o que nós precisamos é viver. Né? É o próximo que vai louvar a Deus com a minha atitude. Né? Porque, à medida que eu vou vivendo o Evangelho, as pessoas que estão ao meu redor vão agradecer a Deus pela minha presença. Claro, a minha presença que eu falo, a nossa presença. Né? Quem sou eu para ser esse modelo? Né? O modelo é Jesus. Tá? E a outra observação que eu queria fazer, antes que encerre o tempo, é que no texto aparecem 3 cidades que você citou aí. E aparece o termo Decápolis. Né? E eu pesquisei a palavra Decápolis, Deca é 10, polis é cidade. Então, são 10 cidades que falavam o grego. Né? E, entre elas, nós temos aí Damasco, né? Nós temos Gadara, né? E outras 3 aí que eu separei. Tá? Então, é só uma observação que, para mim, foi interessante saber, porque a gente pensa que Decápolis seria uma cidade. Né? E não, Decápolis é uma região. Decápolis é uma região que abrange várias cidades, e Damasco não fica em Decápolis. Damasco fica um pouco a norte. Por isso que, quando Paulo saiu de Tarso para ir para Damasco, ele passou pela Galiléia e subiu acima do Tiberíades para ir para Damasco. E foi nessa estrada onde ele encontrou Jesus. Então, Damasco fica fora de Decápolis, tá? Mas Decápolis é uma região, como a Galiléia é uma região, como a Samaria é uma região e como a Judéia é uma região. E essas 3 regiões... É só porque a gente ouve falar Decápolis, pensa que é o nome de uma cidade, né? E não é, é uma região. É uma região. Mas é só isso. Agora, eu só queria falar... Qual foi a palavra mesmo que eu usei, que você falou que discorda? Qual? Demonstrar. Precisamos demonstrar. Essa palavra ela foi usada por Emmanuel naquela lição das Cartas do Cristo. Que Emmanuel ali, ele diz, demonstre quem você é através das suas ações. Pois é, viu? Não, eu só chamei a atenção a palavra demonstrar. Que demonstrar seria você fazer uma apresentação, eu sou isso, aquilo, mas não, é a nossa vivência, tá? Conforme o texto.
Emmanuel falou, demonstre quem você é através das nossas ações. Tá? Isso. Não pelo que a gente fala. Né? Exatamente isso. Beata, a palavra é sua. A Miriam vai falar primeiro, depois eu encerro. Gente, muitíssimo obrigada. Esse momento do estudo, eu falei da outra vez, mas eu me sinto, assim, privilegiada, né? Por ter pessoas, assim, de conhecimento, que gostam de estudar, tá em busca, e de ajudar a acender em mim um pouquinho mais da luz do Cristo, né? Nesse estudo de hoje, eu me vi entre aqueles leprosos que em busca do Cristo, pedindo, né, a cura. E pelo que eu vejo, ainda não aprendi, porque estou aqui de novo nesse mundo de provas de regeneração, né, entrando já na transição, né, em busca da minha cura, né, em busca da minha evolução espiritual, porque eu ainda não entendi, né, estou entendendo hoje, com a graça do bom Deus, que eu preciso mudar meus pensamentos. Porque é meus pensamentos que me faz retornar para esse planeta. Enquanto eu estiver pensando no negativo, sendo ignorante, eu estou há 2000 anos ou até mais ouvindo Jesus falar comigo, todos os emissários que ele enviou para nós, e ainda estou naquela mesmice, né? Eu gosto tanto do Evangelho, mas eu não consigo demonstrar todo o amor que ele me ensina. Ainda não funciona, eu estou na tentativa, estou na busca. Eu preciso amar meu irmão, né? Como Cristo está ensinando, mas eu ainda estou na tentativa, estou naquele esforço, mas já é uma certa evolução. Mas no dia que realmente conseguir, eu já não vou ter a necessidade de retornar para o planeta para ter essas lições, né? Porque eu já saí dessa, como é que fala, dessa corrente que eu tenho que estar reencarnando para aprender e para colocar em prática, né? Então, você vê, dos 10, apenas um entendeu isso naquele momento. Com certeza ele, né, já galgou lá o galardão dele. E eu estou em busca do meu e agradecendo a Deus pela ajuda de tantos colaboradores, né? Você, Tiago e outros que estão nos bastidores nos ajudando, porque esse estudo foi num pensamento assim bem, bem simples. Eu, meu marido, meu esposo estudar o Evangelho porque aquela necessidade de estudar o Evangelho. E aí fizemos um grupo, colocamos alguns amigos, quando viu o grupo estava enorme. Para nós. Aqui, como fala a mensagem, né, da gente ajudar até na alfabetização de alguém, que é uma coisa simples que cada um pode fazer pelo outro, né? A gente está fazendo essa alfabetização, né, desses ensinamentos que nos iluminam. Tá? Eu estou com o coração assim, transbordando de emoção, de alegria, por mais uma vez a gente conseguir, apesar de tantos problemas tecnológicos, a gente sai e volta por causa da internet, e estamos conseguindo levar o ensinamento. E não só pelo que você está vendo, pelo Castellani, mas nós estamos tendo ajuda espiritual muito grande que a gente não imaginava. E a gente só tem a agradecer, sentimento de gratidão imenso. E que possamos levar esse estudo até o fim, conforme o planejamento, que é estudar a coleção de Emmanuel, né? Então, são muitos livros que a gente tem que estudar. E agradecer pela essa oportunidade, né, de estarmos juntos aqui compartilhando um pouquinho do que a gente sabe com tantos outros que vão ver essa aula, que vão compartilhar. E que Jesus continue, né, nos fortalecendo no bem. Eu estou à disposição de vocês para várias e várias outras vezes que vocês precisarem. E eu queria dar os parabéns ao Beato. Sabe por quê? Porque a minha agradeceu ao meu marido e ao meu esposo.
Eu sou os dois. Você é os dois. Você é demais. Coitado do pai. Meu pai, os amigos, aí. Tá vendo, pai? Dieguinho tá ali quietinho, mas tá aí. E tantos outros, né, que não tá aqui com a gente junto, mas estamos dando força, que nos ajuda com um link, enfim, tem muita gente orando por nós para que esse projeto chegue até o fim, né? Firme e forte. Bom, fechando aí o nosso dia de hoje. Primeiro, assim, agradecer o Castellani, né, pelo estudo, porque eu falei para a Mira, eu tenho um mau costume que eu costumo dar uma passeada no contexto histórico. E o Castellani fez todo esse contexto histórico para a gente e nem precisei tanto falar. Até bom que eu não gastei muito, porque eu tenho uma palestra à noite para fazer e aí eu economizo um pouquinho a minha voz para fazer a palestra à noite. Mas quem sou eu para entrar nessa parte do Gusmão e do Castellani, nessa parte do Evangelho, né? Mas assim, eu só queria só lembrar, porque essa região da Galileia, né, é que Jesus iniciou o seu ministério, né? Era uma região meio complicada, estava sob domínio ainda, saindo do domínio romano, né? E as pessoas ali, impostos pesados, muita dificuldade, muito sofrimento. E aí, cumprindo o que o profeta Isaías falou, né, no livro de Isaías, que viria alguém com essa libertação. Imagine nós hoje na dificuldade, fala assim, Jesus vai aparecer uma pessoa chamada Jesus e vem nos libertar. Nós íamos com multidão atrás, né? Com certeza nós iríamos. Só que eu costumo falar bem isso porque assim, nós falamos assim, o pessoal judeu, o povo, os fariseus, eram nós. Eram nós. Nós estávamos lá, né? Eram nós lá atrás. Né? Só que agora nós já um pouquinho amadurecido, né, o que o Castellani falou, nós procuramos Jesus em outras formas. Nós temos, né, Jesus está dentro de nós de outras formas. Nós não precisamos, talvez, das curas que ele teve. E uma coisa que é interessante, eu queria falar dessa questão da cura. Jesus ensinava e pregava, né, naquela época ele ensinava e pregava e tinha as curas. E o que ele falava após a cura? A sua fé te curou. Hoje, essa fé que nós temos é o nosso conhecimento, que nós estamos nos burilando e nós estamos nos aprimorando. Aí nós vamos ver os ensinamentos dele, que era buscar, é o que o Castellani falou, é a fé, a caridade, a verdadeira caridade, né? A esperança e a prática do amor. Então, olha que interessante, né? A gente vai vendo, eram nós lá atrás, agora somos nós aqui, e humildemente, é o que a Miriam falou, é o que está no texto do Emmanuel. Nós vamos divulgando o Castellani de forma mais possível que nós estamos aprendendo. Essa divulgação que a gente faz auxilia muitos dos nossos irmãos, que é a multidão. Nós temos uma multidão ainda que está perdida, eu me incluo nela também, em várias situações, que eu preciso ouvir o Haroldo, ouvir o Divaldo, ler os livros de Raul, né? Então, quer dizer, a gente vai aproveitando isso e vai trazendo para a nossa realidade, entendeu? Então, eu estou assim, dando um fecho e aproveitar para agradecer a Castellani e aos demais, que nós estamos humildemente fazendo essa divulgação, que é o que fala na leitura, quando ele fala lá, nós na condição de aprendizes, né, que ele fala, nós estamos prestando algo de interessante, né, que é de boa vontade e cooperação nossa. A boa vontade nós estamos aqui cooperando, né, para os demais, para nós mesmos, né? Então era isso que eu queria fechar para a gente no dia de hoje, né? E aí, Diego, nós vamos encerrar agradecendo o Castellani por cada hora, deu mais de uma hora, a gente sabe que a gravação não pode ser longa, né? Agradecer ao Castellani, ao Diego aí na tecnologia aí, ao Gusmão. E Castellani, o convite já está feito, tá? Nós temos mais estudos ainda. Eu costumo, as obras de Emmanuel, eu todo dia acordo cedo, ou eles me acordam, 5h30, 5 horas, e eu tenho o meu livro de cabeceira, o Fonte Viva, e as outras obras dele, que eu tenho que dar uma lidinha nele, refletir em cima dele e fazer minha prece. E foi aí que surgiu a ideia também de nós estudarmos o Evangelho, né? Eu e Mira foi nesses estudos aí. Ótimo. O convite está feito e o convite está aceito. Que bom, que bom. Então, nós vamos encerrar com a prece. O Gusmão, eu sei que você gosta, né? Você podia encerrar para nós com a oração
final aí, nos conduzindo aí para nossos almoços, nosso descanso. Eu tenho mais outras coisas para fazer, mas nós vamos aproveitando aí o dia. Pode ser? Sim. Então, continuando a nossa conexão, a nossa vibração de paz, de amor, façamos, pois, o encerramento. Pai Celestial, por intermédio de Jesus, o nosso modelo de perfeição, nosso irmão maior, e da espiritualidade amiga que sempre nos assiste, sempre colabora conosco, queremos agradecer por esses minutos que passamos com esse estudo, com a participação do nosso companheiro Castellani, trazendo para nós esse conhecimento, e assim, com a tua ajuda, Senhor, para que possamos colocar em prática. Muito obrigado, Senhor. Concede-nos sempre a tua paz e a tua proteção. A todos nós, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então,